Eu fui aprovado na Polícia Civil do Espírito Santo. Eu fui aprovado na PRF de 2019, só aprovado, não classificado. Na Polícia Militar de Santa Catarina, soldado, 2019. Eu não classifiquei para Eputaf ali por 0,33 pontos. Esse, eu nunca vou esquecer desse ponto, 0,33. Fala pessoal, aqui quem fala é o Caleb. E vou falar pra vocês e contar pra vocês um pouquinho em primeira mão a minha história. Tudo começou em meados de 1994, tô brincando. Tudo começou ali no esporte. Eu vim de uma família simples. Meu pai é pedreiro, até a 7ª série só, estudado. Minha mãe ela é auxiliar odontológica. Ela inclusive terminou o ensino médio dela tem uns 3 anos, veio terminar bem depois. E eu comecei no esporte, eu sempre tive uma relação muito forte com o esporte. Comecei com 6 anos de idade a lutar judô e jogar futebol. Aí a minha relação com o judô ela durou ali 6 anos, eu lutei judô dos 6 aos 12 anos de idade. O futebol eu comecei com 6 e eu continuei ali primeiramente com futebol de salão, depois eu fui pro campo e eu passei por bases de clubes. Eu vivi um sonho ali de ser jogador de futebol, vivi isso intensamente, sempre com muitas competições, muitas restrições em relação a treinar muito, a dormir mais cedo, a deixar de fazer muita coisa que às vezes a galera da minha idade fazia. Porque eu já vivia em prol ali do esporte, tinha um objetivo de ser jogador de futebol. Mas sempre eu tive uma relação também com as forças de segurança pública. Porque a minha família ela tem bastantes militares, assim, diga-se de passagem. Eu cresci também com essa influência do militarismo, tanto que pra mim é bem tranquilo. Meu pai ele passou pelo serviço obrigatório, ele foi R1, foi soldado na época. E ele foi atleta do exército nessa ocasião. O meu tio, ele veio de formação da ESA e saiu a capitão. Meu primo, filho dele, também seguiu esse mesmo caminho ali pela ESA. E eu vi isso acontecendo, eu fui na formatura dele na ESA. E desde pequeno eu sempre tive a influência dessas pessoas. Sempre admirei quando passava viaturas na porta de casa. Eu era aquele menininho que acenava pra polícia. E eu saí de casa muito cedo. Com essa relação com o esporte, eu saí de casa com 15 anos de idade ainda. Então quando a galera tava ali entrando no ensino médio, vivendo as coisas do ensino médio, eu já estava saindo da minha cidade, saindo de perto da minha família, em busca ali do sonho do objetivo do sonho de ser jogador de futebol. Aí nisso morei em vários lugares do Brasil. Foi um período assim bem engrandecedor. Eu cresci bastante e amadureci bastante em relação à idade. E com 18 anos eu retornei para casa. Essa vivência do esporte, dessa imersão e de viver em alta performance me trouxe muitas coisas boas para a vida, em todas as áreas, seja para aspectos relacionais, estudos, trabalho, porque assim, eu vivi em esporte coletivo, lidava com muita gente, muitas vezes eu era capitão do time. Para mim sempre foi normal estar em posições de liderança, e sempre foi uma coisa natural, eu nem buscava isso. Mesmo eu no esporte, eu sempre tinha uma visão que eu gostava da polícia, eu gostava daquela atividade, e que se não fosse jogador de futebol, eu iria fazer direito, eu tinha todo um caminho traçado. E se eu parasse de futebol, eu iria cursar direito, iria formar e buscar ali a ser policial, fazer tudo que fosse necessário para ser policial. Ali com 18 anos eu parei de jogar futebol por uma escolha minha. Eu estava num clube aqui no Paraná, no interior do Paraná. Retornei para minha cidade, terminei o ensino médio lá, o restinho do ensino médio, comecei faculdade ali já de direito, mas eu não tinha muita informação. Não tinha muitas informações em relação quais eram as diferenças das polícias, o que cada um fazia. Eu não conhecia o artigo 144 da Constituição. E durante o período da faculdade ali eu deslumbrei algumas outras carreiras em alguns momentos, mas bem rápido ali, promotor, juiz, dei uma olhada, mas vi que não era pra mim e continuei estudando. Mais ou menos no meio da faculdade eu decidi que ali eu já ia começar a estudar para concurso. Eu já ia começar a direcionar os meus esforços, além da faculdade, aquilo que era necessário para me formar, mas também já direcionar os meus esforços para estudar aqueles conteúdos e fazer aquilo que era necessário para passar no concurso. Eu comecei a ter experiência de fazer provas, mesmo sem estar formado, e isso foi fundamental para mim em relação a adquirir malícia de prova. Eu costumo falar com a galera assim, muita gente me pergunta, me pede conselho no direct hoje, depois que eu vim aqui para a mansão.
e fala, por exemplo, meu objetivo é PF, PRF, estou estudando e vou fazer aquela prova. Eu falo para ela, ó, com o conteúdo que você estuda, você pode fazer outras polícias. Não necessariamente que você vai tomar posse, mas faça as provas. Faça, porque você vai adquirir experiência. Eu me formei ali no segundo semestre de 2019, ali antes da pandemia ainda. Mas voltando um pouco na história, nessa questão de começar a estudar, eu comecei a estudar, muita gente me pergunta, eu vou falar agora pra vocês. Eu comecei a estudar já direcionado pro concurso da polícia em setembro de 2017, já visando o concurso da Polícia Federal que vinha em 2018. Eu fiz OAB, nesse período ainda na faculdade, fiz uma prova de tribunal, que não tinha nada a ver, só porque era CESP, já visando a minha preparação para a Polícia Federal. Veja só, a técnica. Eu fiz a prova do TRF1 em outubro de 2017, porque era CESP, para me trazer experiência, expertise de prova para fazer a Polícia Federal, que provavelmente viria em 2018, e assim ocorreu, ela veio. Então eu cheguei para a prova já com malícia. Aí eu comecei então em setembro de 2017, o início da minha preparação ali, sem saber muita coisa, estudando muito de forma equivocada, pesquisando materiais gratuitos na internet. Nesse período de preparação eu nunca fiz cursinho, inclusive é algo novo para mim, não só o projeto da mansão, mas ter contato com a plataforma de ensino. Eu cheguei zerado dessa experiência, a minha primeira experiência ela está de fato acontecendo aqui na mansão. De 2017 eu fui estudando, fiz bastante prova nesse período, 2018, 2019. Aí, o meu processo de estudo estava bem intenso, só que aconteceu algumas coisas na minha vida, inclusive no ano de pandemia, 2020, que praticamente eu não estudei. Merdas acontecem. Eu perdi o ano de 2020 de estudo, praticamente. E 2021, agora eu tive que reiniciar. Aí todo aquele ritmo que eu tinha pra trás, adquirido de setembro de 2017 até o começo de 2020, ele foi quebrado. Ah, mas tem coisa que você vai aprender mais rápido porque você já passou? Tem. É bem desconfortável esse processo de começo de novo. E vim lento e cheguei aqui e tive que eu tive um choque aqui na mansão de ritmo. E nesse processo aí de estudo eu tive algumas aprovações e classificações em concurso de polícia. Caí em algumas fases mais avançadas de concurso, e isso é fundamental. Uma coisa que eu vou falar pra você é que antes de assinar a posse não tem nada resolvido, porque cada etapa ainda é uma etapa do certame, é uma etapa do concurso, e todo mundo está sujeito a cair em qualquer etapa. E eu cometi um erro esse ano de 2021 em um desses concursos, que eu estava nas fases, passei do TAF, fui fazendo e eu parei de estudar, aí quebrou o ritmo novamente. Eu fui eliminado no teste psicológico, caí e tive que recomeçar o meu processo de preparação, que foi aí pouco antes de eu vir para a mansão. Quando você quebra o ritmo, você tem que reiniciar, reimprimir aquele ritmo que você tinha antes. Você gasta tempo, e tempo é a sua moeda de troca mais valiosa. Como vocês podem ver, eu vibro com a polícia desde criança, não me vejo fazendo outra coisa. Passei a minha etapa no esporte, beleza, mas essa vontade de ser polícia já estava comigo, e eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser policial, a servir e proteger a sociedade, a fazer aquilo que muitos não estão dispostos a fazer, e fazer sacrifícios que muitos também não querem fazer. Eu tenho condição de fazer qualquer outro concurso que ganhe muito mais, que seja muito mais tranquilo, que me gere muito mais conforto, mas para mim não é nada atrativo isso. O meu propósito é ser policial. Essa oportunidade de estar aqui na mansão, ela é ímpar na minha vida, ela está constituindo um marco na minha preparação e no meu crescimento pessoal. Eu já fiz aí 18 provas de polícia. Já fiz um pouquinho de prova, por isso que eu falei pra vocês de experiência de prova. Dessas provas eu vou falar pra vocês as que eu fui aprovado e as que eu fui aprovado e classificado. Eu fui aprovado na Polícia Civil do Espírito Santo, fui aprovado e não classificado. Eu fui aprovado na PRF de 2019, só aprovado, não classificado. Fiz 55 pontos líquidos. Na Polícia Militar de Santa Catarina, soldado, 2019, eu não classifiquei para o TAF ali por 0,33 pontos. Esse eu nunca vou esquecer desse ponto, 0,33. E teve alguns concursos que eu fui aprovado e classificado, onde eu caí em outras etapas. Eu fui aprovado e classificado na Polícia Militar de São Paulo, na prova de 2019 também. Fui aprovado e classificado na prova da Polícia Militar de São Paulo, prova de 2021, esse ano atual. Nessas duas provas aí, uma eu caí, na 2019 eu caí na etapa do médico, ou seja, passei no TAF, fiz as outras etapas e caí no médico. Na prova de 2021, desse ano,
Eu passei na prova, passei minha redação corrigida, aquele trâmite normal, passei no TAF, beleza, caí no psicológico. Isso que eu falei pra vocês, que é a certeza só a posse, que é a certeza do que você passou de fato no concurso. Fui aprovado na Polícia Militar do Paraná desse ano, 2021, só que eu não classifiquei ali pra região, porque o concurso foi regionalizado também. Eu vou compartilhar uma experiência de prova que aconteceu comigo, quando eu fui fazer a prova da Polícia Civil de São Paulo, em 2018. Eu estava muito preparado, eu estava num ritmo muito forte, intenso de estudo ali para a VUNESP, fazer a prova da Polícia Civil de São Paulo. E do nada, na hora da prova, eu comecei a ter uma crise alérgica, comecei a espirrar pra caramba. Eu não estava nervoso, eu não tenho essa característica nervosa, ansioso para a prova. Eu não sei se era o quadro que era de giz normal, não era canetão, enfim. Durante a prova eu fui 4 vezes no banheiro, os fiscais de sala e monitor ficavam me olhando assim já, depois da segunda, tipo assim... que esse cara tá indo no banheiro de novo 4 vezes durante a prova, tudo passou ao nariz, meu nariz estava escorrendo muito, isso fez com que eu perdesse muito tempo de prova, tive que chutar, tava bem preparado para aquele edital, tive que chutar grande parte da prova no final, porque o tempo não ia dar, passei várias questões erradas pro gabarito, e aquela prova, que eu tava bem preparado, eu tomei pau nela, por um fator que aconteceu durante a prova, era um fator que eu não tinha controle. E pode acontecer. E se isso acontecer com você, saiba que tem coisas que fogem do seu controle, tá? Mas a preparação, ela é responsabilidade sua. Ó, como vocês podem ver, no começo da preparação, eu comecei estudando para PF. Desde quando eu comecei a pensar em polícia, eu sempre pensei em Polícia Federal. E ali depois de 2018, da minha primeira prova, eu meio que enterrei aquele sonho, aquele objetivo de ser policial federal, e comecei a prestar as outras polícias, e eu resgatei aqui na mansão Alfacom, eu resgatei aquele objetivo primário que eu tinha de ser policial federal especificamente. E eu acredito que toda essa bagagem de prova, todo esse processo que eu passei, todas essas reprovações que eu tive, todas essas que eu bati na trave, aquelas que eu passei e caí em outra etapa do concurso, elas colaboraram para que eu estivesse agora aqui nesse momento, e que está fazendo total diferença para minha aprovação na Polícia Federal. E eu não sei em quem você acredita, mas eu creio que Deus sabe de todas as coisas, e não foi permissão de Deus que eu tomasse posse naqueles outros concursos, que eu passasse, que desse certo. Porque como você pode ver do que eu contei, várias coisas deram errado, e essa é a regra é não passar. A regra é dar errado. A exceção é que você passe. E, de fato, agora buscar aquilo que foi o motor propulsor do meu objetivo, que era ser policial federal. Nada acontece por acaso. E eu acredito que Deus me direcionou para esse momento agora e realinhar com aquele sonho do início.